pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Café com Direito. Nossa conversa de hoje é sobre advocacia criminal. O que acontece quando o advogado entra em campo para atuação em grandes operações, quando ocorre pressão institucional, quando as prerrogativas são violadas. E para falar a respeito desse tema tão importante, eu não poderia chamar qualquer nome. O nosso convidado de hoje, ele já atuou em mais de 50 grandes operações criminais. É presidente das comissões de prerrogativas, presidente da Anacrim Pernambuco, diretor da OAB, advogado. Doutor Diego Cândido, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Rochelle. É uma satisfação estar participando aqui nessa edição de hoje. Eu acredito que vai ser um bate-papo muito interessante para os estudantes, para os advogados, e vai ser uma troca de experiência muito interessante. Doutor Diego, a alegria é toda nossa em recebê-lo aqui hoje. Vamos começar fazendo uma breve reflexão para a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória, pode ser? Claro, com certeza. Quem é o Diego sem o título de doutor? Rochelle, eu sou uma pessoa, antes de tudo, uma pessoa que eu procuro sempre estar evoluindo como ser humano. Certo. Né? Antes de o advogado ser advogado, ele deve primeiro pensar em ser um ser humano melhor, né? Uma pessoa que ajude as outras pessoas, uma pessoa que tem uma sensibilidade de saber qual é o limite do certo e o errado, uma pessoa que, de fato, procura evoluir, né? Então, independentemente da função de advogado, de todos esses cargos, né, que eu atuo agora nessas condições, eu procuro sempre estar evoluindo na condição de pessoa. Eu acho que a essência, né, de todo ser humano, não só a minha, mas todo ser humano, é sempre essa, que é buscar evoluir em todos os sentidos. E como essa versão fora do direito sobrevive à rotina intensa da advocacia criminal? Rochelle, é um desafio, né? É um desafio. Imagina. Porque você narrou vários cargos que atualmente eu ocupo, mas antes de tudo, né, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou filho, eu sou irmão, eu tenho sobrinhos, né? A gente tem essa vida muito corrida, né, na advocacia, com muitos compromissos institucionais, né, responsabilidades, mas a gente tem que ter, de fato, né, um balanço e tem que saber quais são as prioridades. É necessário saber que há tempo para tudo, né? Se você conseguir trabalhar isso, né, de forma correta, você consegue desenvolver um trabalho digno sem sacrificar a sua vida pessoal. Apesar de ter alguns momentos que é necessário, né, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobretudo na advocacia criminal, né, quando não se tem uma certeza, né, de horários das demandas da advocacia criminal. Mas é importante que o advogado, né, saiba conciliar muito bem os horários com família, os horários com os amigos, os horários que realmente deve apropriar para o trabalho. E o senhor tem algumas práticas que o senhor adota para sair um pouco dessa rotina intensa da advocacia? Então, o que eu busco mesmo é, como todo mundo, né, a partir do finalzinho da tarde da sexta-feira, quando possível, a gente tentar se desligar, né, dessa vida, né, dessa loucura que, querendo ou não, é rede social também envolvido, né? Nosso dia a dia mudou muito, né, de uns anos para cá com rede social. Da gente tentar se apegar nesses momentos, né, nesses pequenos intervalos com os amigos, com a família, trabalhar mentalmente em outros assuntos, trabalhar também questão de religião, de fé. Eu acho muito importante para que o advogado tenha esses intervalos, né, e que possa, de fato, conseguir recarregar as energias, né, para sempre estar desenvolvendo o melhor trabalho possível. E o que foi que fez com que Diego, lá do passado, tomasse a decisão, lá atrás, de iniciar por esse caminho? Então, Rochelle, eu sempre falo o seguinte: na verdade, eu não escolhi a advocacia criminal. A advocacia criminal que me escolheu. Eu, por incrível que pareça, lá atrás, em época, inclusive quando eu fiz o exame da ordem, né, eu fiz a segunda fase no direito civil. Porque a minha intenção era advogar com direito civil, enfim. E aí comecei a advogar e apareceu uma demanda no direito criminal de uma pessoa que era amiga do meu tio, que estava privada de liberdade. E aí meu tio falou comigo para conversar com essa pessoa. Eu fui até a unidade prisional, conversei e
Em época, fiz um trabalho, o trabalho teve um resultado positivo, e esse meu cliente, nesse meu primeiro cliente, me passou a me Outros. indicar para outras pessoas. E aí saiu, e quando eu acho que dentro de 6 meses, assim, quando eu menos percebi, eu já estava inserido no mercado, vamos dizer assim, no mercado da advocacia criminal, e fui tomando gosto, e eu percebi que, de fato, era aquilo que eu queria, né? Com a prática, com a dedicação também, no qual eu me disponha para atuar nos casos, enfim. De fato, aquele foi o diferencial, foi a virada de chave naquele início, 6 meses, um ano, né, de advocacia, no qual eu decidi que esse seria o meu caminho, né, na advocacia e para a vida, né? Porque advogado, criminalista, não é só nesse momento de advocacia propriamente dita. Advogado criminalista é advogado em si, né? É advogado para a vida. Isso mesmo. Olhando hoje para a sua trajetória, o senhor entende que o direito te transformou ou apenas potencializou características que já existiam? Eu acredito que potencializou características que já existiam. Como eu falei aqui no início, é essencial, né, qual o conselho principalmente que eu dou para o jovem advogado, sobretudo para o jovem advogado criminalista, que seja humano, que desenvolva o lado humano. E de fato, sem dúvida nenhuma, a advocacia criminal, vendo a realidade da advocacia criminal, a realidade de uma unidade prisional, a realidade do mundo em si, né? Que a advocacia criminal traz essa vivência, me transformou, potencializou esse lado mais humano, esse lado de entender as pessoas, de entender que a gente não deve julgar o livro pela capa, de entender que mesmo aquela pessoa cometendo um erro, cometendo um crime, ela precisa e ela tem um direito de ter uma defesa digna. Então, tudo Perfeito. isso acabou potencializando o que já existia ali em mim, mas que se tornou uma coisa muito grande, né, capaz e suficiente para que eu pudesse desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. Perfeito. Obrigada, doutor Diego, por compartilhar um pouco dessa trajetória pessoal com a gente. Agora vamos falar sobre sua atuação em grandes operações. Imagina a situação. 6 da manhã, o senhor é chamado às pressas. Um caso de muita exposição, de muita pressão. Nesse cenário, manter clareza técnica não é automático, né? Nos primeiros minutos de uma operação assim, especialmente sob pressão e exposição, o que o senhor prioriza na prática? Poxa, veja, a principal função do advogado é trazer segurança jurídica para um cliente. Certo. Certo? Seja aquela pessoa que está sendo alvo de uma busca e apreensão ou de um mandado de prisão preventivo ou temporário, o que eu sempre busco é trazer uma segurança jurídica. Então, naquele primeiro momento, geralmente o advogado ele não está habilitado nos autos, né, do processo, quando é o caso de operação, tramite segredo de justiça, o advogado não está habilitado, mas naquele momento inicial, tranquilizar o cliente, né? A gente sempre tem esse trabalho, também acaba tendo um trabalho de psicólogo, não só o cliente, mas também a família. É uma exposição no qual também o advogado é submetido, né? De mostrar e trazer de fato quais são aquelas consequências, né, na prática para a família também. E a partir de então passa a trabalhar nesse processo, né? Processo, como eu falei, processo de operações, tramite segredo de justiça, o advogado vai lá, requer a habilitação e a partir de então passa a entender o que está acontecendo. Sempre é assim, não tem outro caminho, né? Mas o primordial é isso, é o advogado ter segurança e passar essa segurança para o cliente, porque com isso as coisas e o trabalho vai fluir naturalmente. E emocionalmente, como é que o senhor se prepara ou treina? Como o senhor desenvolveu essa estabilidade para não deixar o cenário interferir na sua atuação? Isso é importante, porque o advogado ele não pode fazer essa mistura, essa confusão das coisas. Por mais que a situação seja mais delicado, né, possível, não pode levar para o lado da emoção. Tem sempre que ser da forma técnica, né? Eu já tive situações de conhecer de uma pessoa, né, alvo de uma operação, e no início ficar um pouco receoso da forma que iria trabalhar,
mas depois, né, passei a entender que eu deveria afastar essa questão do conhecimento, da amizade e passar, né, mais para o lado frio, que tem que ser, né, um lado técnico, porque aí você consegue desenvolver o melhor trabalho possível. Inclusive, até mesmo eu já advoguei também para colegas advogados e eles me procuraram justamente por isso. Por quê? Quando você está envolvido emocionalmente, você não consegue pensar e raciocinar de forma mais adequada. Então é necessário, né, a ajuda de outro advogado e já trabalhei em operações que advogados responderam, não foram condenados, foi tudo esclarecido, mas justamente por isso, porque não houve esse conflito, né, da técnica com a emoção. Porque no momento que você coloca a emoção para trabalhar, você não vai conseguir desempenhar um bom trabalho. Existe alguma técnica que o senhor possa até instruir outros advogados que passam por essa situação de não conseguir ter essa calma que o senhor passa? Veja, é tratar o caso o mais profissional possível. Você não se colocar no lugar da família, por exemplo, né? Porque às vezes você vê uma mãe chorando, é difícil, vê né? um filho menor chorando, uma criança. Quantas e quantas vezes eu já recebi áudio de uma mãe com o filho de uma pessoa que estava privada de liberdade e o filho pedindo para eu colocar o pai dele em liberdade, uma criança. É muito Então, assim, tenso. é muito delicado, uma situação muito delicada, né? Mas aí é justamente isso, você não se colocar, infelizmente a gente não pode se colocar de certa forma no lugar daquela pessoa, porque quando você se coloca, entra a parte da emoção e você não vai conseguir fazer um bom trabalho, né? Você pode se colocar na situação de humano, de ser humano, né? Mas nunca misturar esses dois pontos, porque o resultado não pode ser muito favorável. Certo. Com a sua experiência, existe algum indicativo inicial que costuma revelar o rumo que aquele caso vai tomar? Logo no início. Me especifique mais a pergunta. Assim, logo quando o senhor é chamado, o senhor chega lá para resolver a situação e aí o senhor já diz, não, esse aí, pela minha experiência, já vivi tantos casos parecidos que eu sei onde isso vai dar. Pois bem, sim, né? Infelizmente, nós temos hoje no Brasil muitas operações, por exemplo, aí eu trago de volta as operações, que são decorrentes de movimentações financeiras, por exemplo. E essas movimentações financeiras, por mais que elas possam aparentar algum ato ilícito, ou como, por exemplo, uma lavagem de capitais, uma lavagem de dinheiro, Certo. mas nem sempre decorre de uma fraude ou de algo ilícito, de origem ilícita. Por exemplo, já tive vários clientes que tinham negociações, né, lícitas com pessoas que viviam no mundo, né, da criminalidade e acabaram sendo alvo porque existia uma movimentação financeira entre ambas, entende? Então, assim, quando a gente se habilita no processo, que analisa isso, que vê a realidade e vai ouvir o cliente e vai analisar as provas que o cliente tem, aí, de fato, você já tem um norte ali e sabe, né, qual vai ser a finalidade daquele processo. O rumo, na verdade, no qual vai tomar. Como eu mencionei no início, o senhor também exerce o cargo de presidente da ANACRIM Pernambuco. Isso. Qual é a principal missão da ANACRIM hoje dentro do cenário jurídico brasileiro? Rochelle, veja, para quem não conhece, a ANACRIM Pernambuco, a ANACRIM é a Associação Nacional da Advocacia Criminal, é uma das principais associações de advogados criminalistas do Brasil, estamos em todos os estados da federação, e a principal, o objeto principal da ANACRIM é a União da Advocacia Criminal. Nós temos uma integração muito grande com advogados de todo o país, né? Seja em grupos de WhatsApp, enfim. O advogado que é associado à ANACRIM, que precisar, por exemplo, de uma diligência, de uma audiência hoje, em São Paulo, vai ter associados lá que vai poder dar esse apoio e vice-versa. Por exemplo, eu já precisei de diligências no sul da Bahia, já teve uma advogada associada lá da Bahia que me atendeu. Fora o network, os contatos, né, as parcerias que são feitas dentro da ANACRIM. Eu já fui fazer um júri em Balneário Camboriú em virtude da ANACRIM. Já fiz inúmeras parcerias profissionais em virtude da ANACRIM. Então, você acaba se vinculando a um ecossistema de advogados, né, no qual
Amplia, né, o leque de amplia esse opções. leque de contatos, né, de network, e acaba que você tem uma nova visão do que é advocacia. Porque a advocacia aqui, de Pernambuco, é diferente da advocacia de São Paulo. E essa troca de experiências acaba trazendo, claro, conhecimento, né, prático também, inclusive, para o advogado, principalmente para o jovem advogado, né, que é necessário que tenha esse conhecimento, esse network no início da carreira. E como o advogado pode ingressar hoje na CRIM? Hoje, o jovem advogado tem um desconto de 50% na anuidade. O Muito bom advogado falar isso. mais experiente, que não é mais jovem advogado, pagando anuidade apenas de R$ 280, pode se inscrever no site da Anacrim e passa a se integrar os quadros da Anacrim, vai receber uma carteirinha, que é uma inovação agora desse ano, vai receber também um certificado de associado, vai passar a integrar os grupos e os projetos da Anacrim. A Anacrim, além de ter os grupos, né, de WhatsApp, de network, diariamente, né, diariamente aqui eu recebo nos grupos da Anacrim várias e várias indagações dos colegas de todo o Brasil. Às vezes tem uma dúvida, outro vai lá e ajuda, principalmente o jovem advogado, criminalista. E além disso tem os projetos. Aqui em Pernambuco nós temos o projeto da revista criminal da Anacrim, onde os associados publicam artigos e a gente vai disponibilizar isso de forma gratuita. Isso é uma forma de incentivar, né, a literatura jurídica, de incentivar aquele advogado que gosta de escrever. Principalmente no mundo hoje, né, tão digital. Pois né? é. E também expor, né, seu pensamento, sua opinião. É muito importante, né, esse tipo de trabalho. Nós temos aqui a comissão também da Mulher Advogada, que recentemente fez um evento agora em Recife. Temos também comissão de direitos humanos, comissão do júri, comissão de prerrogativa na própria Anacrim. É uma associação, de fato, bem ativa, né, todos muito participativos, e isso só traz benefício para a classe, né, e união, que é o nosso principal objetivo. Que bom. Falando, o senhor falou em prerrogativas, hoje, qual é o abuso de autoridade mais recorrente que o senhor presencia e como o advogado, principalmente o iniciante, deve reagir no momento? Rochelle, se eu falar a você que existe um abuso de autoridade mais forte, mais rotineiro aqui na nossa região, não existe um. As situações de violação de prerrogativa, elas ocorrem de forma natural, né? Por mais que nós tenhamos um trabalho forte aqui na UAB Caruaru, eu já estou no 5º ano como presidente da Comissão de Prerrogativas. Nós fazemos visitas institucionais de forma periódica às autoridades, trazendo a importância, né, das prerrogativas. Estamos, inclusive, numa campanha de afixação de cartazes, mostrando que violar prerrogativa do advogado é crime. Enfim, mas não existe uma prerrogativa específica que é violada, um abuso de autoridade. Claro, nós temos algumas demandas pontuais, né, questões de mais de tratamento, né, nós sabemos que muitas vezes o servidor não tem uma condição necessária e adequada para o trabalho, e acaba gerando estresse, o advogado chega querendo requerer o direito do seu cliente, né, do seu constituinte, e isso acaba gerando um atrito, né, em algumas situações, isso é natural acontecer, não só aqui, né, mas em todo o Brasil. Mas nós temos esse controle de chegar, de resolver, de conseguir, de fato, fazer prevalecer as prerrogativas da advocacia. Porque eu sempre falo, Rochelle, um advogado sem prerrogativa é como um corpo sem alma. Um advogado sem prerrogativa é como um corpo sem alma. Ele não consegue, o advogado e a advogada não consegue exercer a advocacia sem sua prerrogativa. Já está lá na nossa Constituição, já diz. Artigo 33. O advogado é indispensável à administração da justiça. É a única profissão jurídica que está na nossa Constituição. Então, que fala de que é de forma indispensável. Então, veja a importância que se tem para o mundo jurídico, né, para a sociedade, o advogado. E não só na nossa Constituição, mas também no nosso próprio Estatuto da Advocacia. E aí, quando se fala em estatuto, a gente pensa logo que é uma coisa de um condomínio, né? Mas o Estatuto da Advocacia é lei federal, deve ser cumprido. E muitas vezes, em algumas situações, temos algumas resistências, né?
lá no artigo 6º, artigo 7º, onde estão preconizadas as principais prerrogativas da advocacia, infelizmente, ainda assim, em alguns pontos, em alguns casos pontuais, nós temos algumas resistências, mas, como eu falei, a gente chega logo, a comissão ela é muito, muito presente. Nós temos aqui em Caruaru, por exemplo, na OAB Caruaru, um telefone de plantão de prerrogativas, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito interessante essa informação do senhor. E, assim, o advogado que precisar agora, ele vai ser atendido por algum conselheiro da OAB Caruaru. Esse telefone ele fica em rodízio com os conselheiros da OAB Caruaru, que também são membros da Comissão de Prerrogativas, e está sempre disponível. O advogado que precisar vai estar sempre disponível. Não só a comissão, mas também a diretoria da OAB Caruaru, o presidente Ranieri, também é muito atento a qualquer tipo de violação de prerrogativas, porque eu sempre falo isso também, principalmente para os novos advogados. Rochelle, se a OAB tivesse uma única função, seria para resguardar as prerrogativas da advocacia. Perfeito, é muito bom saber que a gente está sendo bem assistido nessa área. Por quê? Porque, como eu falei, se não tem prerrogativa, não tem advocacia. Não tem advogado, o advogado não consegue exercer seu munus público. Então vejam a importância. E quando uma prerrogativa da advocacia é violada, um direito fundamental de um cidadão é violado. Porque isso resvala naquele cidadão. Então a prerrogativa da advocacia ela é importante para o advogado, mas ela é mais importante ainda para a própria sociedade. Já houve assim uma situação específica em que o ambiente ele deixou de ser institucional e o senhor precisou agir de forma mais firme para garantir esse direito à prerrogativa. O senhor podia compartilhar algum caso específico, se houve? Não houve, porque como eu falei, nós já fomos acionados madrugada em delegacia. Em delegacia a gente sabe que é um clima um pouco mais pesado, né? Ânimos exaltados. A parte está ali que foi geralmente flagranteado, foi conduzido pela polícia militar, às vezes chega a família, né? Enfim. Já teve algumas situações, né? Nós já fomos acionados, madrugada, por exemplo, mas tudo foi resolvido. Na verdade, teve um ponto, eu lembrei agora, em 2018. Na época, eu era apenas membro de comissão, isso foi em 2018, com um advogado aqui em Caruaru, no qual ele foi colocado num camburão da polícia militar. Esse caso repercutiu muito em época e acabou sendo preso, colocado dentro do camburão e foi levado para a delegacia. Naquela época, todos os advogados que eu conhecia no grupo do WhatsApp, todo mundo foi para lá. Eu acho que deu mais de 120 advogados na ocasião, né, todos revoltados pelo ato, porque foi filmado e foi reproduzido nos grupos de WhatsApp aquela situação, o advogado de terno e gravata sendo colocado dentro de um camburão preso, né, um absurdo. Lamentável. Lamentável, né? Mas enfim, nós acompanhamos do início do dia do fato em loco até depois no próprio PAD que foi aberto contra os policiais, né? Inclusive, restou uma condenação ao responsável da guarnição, teve um atraso na sua promoção, e isso é o papel da OAB, né? Isso resguardar o advogado, né, nesses momentos, acompanhar tudo que tiver ao alcance, né, em relação à violação de prerrogativas e dar o suporte necessário em tudo que for preciso. E depois que o advogado sofre essa violação, quais são as primeiras medidas jurídicas formais que o advogado ele deve adotar para não deixar isso passar em branco? Veja, sempre procurar a ordem. Certo. A gente sempre orienta toda a advocacia. Teve uma violação, teve uma prerrogativa violada, procure a Ordem dos Advogados do Brasil, procure a OAB Caruaru, procure a OAB Pernambuco, porque somente procurando a OAB vai de fato, a ordem vai poder de fato fazer algo, seja uma iniciativa junto à corregedoria, junto ao sistema penitenciário, junto ao órgão, né, responsável de correição, ou que possa apurar de fato, né, a conduta daquele servidor ou daquela autoridade. Então, é necessário que se procure sempre a OAB, porque eu desconheço, Rochelle, um caso que foi procurado a OAB e a OAB não tomou nenhuma iniciativa.
Nós tivemos até agora um caso recente, né, da advogada que ela foi presa por um delegado. Sim. E a OAB foi muito presente. Sim. Já de imediato. A nossa presidente pernambucana agora, ela também reagiu nas redes sociais e foi muito bem assistida. Com certeza, porque ali foi uma grave violação de prerrogativa, né? Um abuso extremo de autoridade. A OAB Goiás se fez presente, está se fazendo presente, né? Já requereu o afastamento da autoridade policial. Enfim, e isso é o que a gente espera, né? O acionamento da ordem e uma resposta incisiva da OAB, que vem se mostrando aí nos últimos anos cada vez mais eficaz nesses casos absurdos que ocorrem. Muito bom. Na atuação do senhor em grandes operações, como o senhor enxerga o equilíbrio entre a busca por resultados e o respeito à garantia dos advogados? Rochelle, veja, a advocacia criminal ela tem um lime muito curto. Uma linha tênue, né? Muito, muito curta. O advogado ele tem que ter muita cautela em tudo, seja numa orientação do que o seu constituinte vai falar, seja na sua estratégia e tese defensiva, nas testemunhas que irão colaborar com o seu cliente, porque muitas vezes o advogado ele pede a sugestão de testemunhas que viram os fatos, por exemplo, né? E às vezes não tem, mas pede de outras pessoas que podem colaborar com uma conduta social, com uma questão relativa à própria conduta e personalidade daquela pessoa. E muitas vezes, isso aí eu falo na prática, eu já vi muitos advogados se perderem nisso. Né, de, por exemplo, a testemunha não ser tão favorável. Não ser favorável e terminar, buscar aquela testemunha, né, e orientar aquela testemunha a falar algo que não viu ou falar algo que não Sim. existe. Né, isso aí é muito perigoso, inclusive pode ser considerado até crime. E para buscar um resultado que às vezes é um resultado muito difícil e aquilo não vai fazer diferença. Então o advogado acaba se expondo de uma maneira inadequada, de uma maneira antiética, né? E que talvez aquele trabalho, aquela ação não vai resultar em diferença alguma no deslinde daquela ação penal, mas sim vai resultar em uma conduta antiética, num eventual atitude e ato que pode prejudicar o advogado em momento posterior. Diante de um cenário como esse, o senhor acredita que o advogado criminalista ele atua mais como um técnico do processo ou como alguém que equilibra a relação entre o cidadão e o Estado? Veja, eu sempre falo o seguinte, o advogado ele não tem poder. O advogado ele não tem o poder. O servidor público, seja ele técnico, analista, seja um policial militar, seja uma autoridade como uma autoridade policial, um juiz, um representante do Ministério Público, tem um poder estatal. O advogado ele não tem um poder. O advogado ele tem um condão de controlar os abusos do poder. Certo. Então, nesse contexto, controlando, observando, né, os excessos de poder que o advogado vai conseguir conduzir o seu trabalho. É muito importante que saiba diferenciar, porque o munus público que é ofertado ao advogado, no momento que ele faz ali o juramento da ordem, que ele se torna advogado, né, que ele jura defender as prerrogativas, seguir o código de ética, etc., é muito importante que aquilo tudo ali é com uma finalidade: resguardar direitos e garantias fundamentais e observar os excessos de poder. Principalmente o advogado criminalista. O advogado criminalista ele não tem o poder, claro, tem aquela situação de poder dar voz de prisão a um servidor. Isso qualquer cidadão tem, esse poder. Mas eu estou falando de poder estatal, que é somente vindo do Estado. O advogado não tem esse poder. Então é importante que se faça essa diferença para que, de fato, o advogado tenha um resultado, tenha um grande trabalho, né? Porque quando o advogado esquece isso, muitas coisas passam despercebidas. Quando ele não foca esse lado de excessos. Por exemplo, hoje eu fiz uma sustentação oral aqui na Câmara Regional
de um caso de invasão de domicílio. Uma das teses da gente era justamente essa, o reconhecimento dessa invasão de domicílio. É um direito de inviolabilidade previsto na Constituição. E aí, muitas vezes, o advogado, ele quer brigar com o policial na audiência, porque invadiu a casa do seu cliente, ele quer fazer uma cena, né, com isso tudo. Não, deve ser uma questão técnica. Preencher os requisitos da invasão, né, se configurou uma invasão ilegal, a função do advogado é essa. Eu sempre falo aos colegas, principalmente aos jovens advogados, eu nunca vi um advogado ganhar nada no grito. O advogado ganha com técnica, com tese jurídica, ganha na caneta, né? Vamos falar assim. Mas no grito ninguém vai ganhar. No momento que a gente for medir força, por exemplo, com as polícias, seja ela federal, civil, militar, a gente sempre vai perder. Porque a função do advogado não é medir força com a polícia. É muito importante ouvir isso vindo de um senhor como advogado com tanta experiência, porque até mesmo o civil, cidadão comum, ele se acha às vezes no direito de medir esse tipo de força. Pois é, e aí é onde está o erro. Porque, e aí voltando para a advocacia, alguns colegas ainda assim têm essa mentalidade, né, que eu sou advogado, eu tenho a carteira da OAB e eu vou chegar lá, vou fazer acontecer. A chamada carteirada. Mas isso eu nunca vi funcionar, nada na força. Eu nunca vi. Se algum colega trouxer um resultado que conseguiu algo de forma assim, né, utilizando a força, eu particularmente, sinceramente, eu nunca vi. Eu acredito que quando a gente tem uma consistência em fundamento, em tese jurídica, né, propriamente dita, aí sim a gente consegue um resultado satisfatório. E aí é isso que faz a diferença de um advogado que age com ética, de um advogado que no futuro poderá ter um sucesso profissional. Quando decisões iniciais geram impactos reais, doutor, como exposição ou restrições, o sistema consegue corrigir isso ao longo do tempo ou apenas formaliza uma situação que já se consolidou? Você fala exposição de casos? Exposição de mídia, exposição de pré-julgamentos, quando isso se torna assim logo no início. Vejam, eu particularmente eu não gosto de expor casos em mídias. Já atuo em casos que houve uma certa repercussão, mas sempre que a mídia, repórteres, blogs procura para algum esclarecimento, eu me posiciono no momento não, mais um pouco para frente. Porque eu acho que a principal resposta não é naquele momento, a principal resposta é a autoridade policial, a principal resposta que a gente deve dar é o juiz, é o promotor, é mostrar de fato ali. Porém, tem algumas situações que é necessário a exposição. Recentemente, infelizmente, nós tivemos um caso de uma mulher que foi vítima de um homicídio aqui em Caruaru e o ex-companheiro dela, né, foi chamado na delegacia para prestar alguns esclarecimentos. Ele me procurou para acompanhá-lo e existiam comentários graves em redes sociais, né, porque teve uma repercussão. E esses comentários eram denegrindo a imagem dele. Mas ele não tinha participação alguma, sequer ele estava na cidade, comprovadamente isso. E isso estava levando a uma situação, chegando a um ponto tão grande que ele na rua, as pessoas estavam olhando para ele e falando as coisas, agredindo ele de forma verbal, e estava chegando num ponto que ia chegar até numa situação de uma agressão física. E aí, diante disso, nós tivemos que elaborar uma nota, né, juntamente com um blog, e foi divulgado e deu uma amenizada. Mas são situações como essa, né, que de fato exigem uma manifestação da defesa, do advogado, né, em favor do seu cliente. Mas na maioria das vezes, infelizmente, eu não vejo como boa opção manifestações antecipadas, né, em determinados casos. É um pré-julgamento, né? Existe o pré-julgamento, existe às vezes uma antecipação. Eu já vi várias situações de o advogado falar uma coisa numa entrevista e aí aparecer um fato novo, entendeu? E acaba desestabilizando, enfraquecendo aquela tese que foi exposta. Credibilidade, né? Entendeu? Então, perde um pouco a credibilidade. Então, a melhor resposta tem que se dar ao judiciário. E é isso. Agora eu quero convidar o senhor para propor algo diferente.
uma dinâmica. Eu vou trazer algumas situações fictícias e aí o senhor diz assim, responde como se fosse o senhor naquele caso, Maluco, entendeu? um cafezinho aqui. Não responder baseado em livros, não, mas em situações práticas, como o senhor faria, como o senhor resolveria se essa situação fosse com o senhor. Certo? Certo. Posso começar? Pode começar. O primeiro cenário é o seguinte, é sobre acesso ao cliente. Imagina a seguinte situação, doutor Diego. 6 da manhã, a polícia na porta, mandado de busca sendo cumprido, seu cliente dentro da residência, visivelmente nervoso, tentando entender o que está acontecendo. O senhor chega ao local, mas é impedido de falar com ele. A justificativa é que a diligência ainda está em andamento, ou seja, a diligência ocorre sem a presença efetiva de defesa naquele momento. Isso. Seu cliente olha para o senhor de longe, sem acesso, nervoso. Nesse momento, o senhor entende isso como uma limitação operacional legítima ou como violação direta ao direito de defesa? Muito bom, muito bom. Na verdade, essa situação já aconteceu comigo, inclusive, há uns anos atrás. Mas eu consegui contornar. Qual foi justamente o que eu conversei? O que foi que eu fiz, na verdade? Procurei a pessoa responsável, o comandante era o delegado, na situação, estava cumprindo aquele mandado. Perguntei se meu cliente estava incomunicável. Certo. Ele disse que não. Meu cliente não estava comunicado, mas estava em diligência na casa e que ele não poderia falar comigo. E aí eu informei a ele que ele estava violando uma prerrogativa, né? Já que ele não estava incomunicável, ele estava violando a prerrogativa, que é o acesso do advogado ao cliente. E solicitei a ele que entendia, né, da questão da diligência, da questão da própria segurança da equipe, mas eu solicitei a ele que verificasse num local da casa, um espaço adequado que eu pudesse conversar com o meu cliente. Certo. E aí ele conseguiu lá, tinha um quarto, acho que era uma dependência de uma empregada, enfim. Ele conseguiu, não me lembro qual era, acho que era um quarto mesmo. E ele conseguiu esse espaço, né? Me reservou esse tempo. Doutor, poderia ser, muita coisa? Eu disse, não, é bem breve, só quero saber algumas informações. 5 minutos tá bom, eu disse, tá excelente. 5 minutos, né? Eu tive esse momento aí com o cliente para entender o que de fato estava acontecendo. E ele também entendeu que eu não iria abrir mão da minha prerrogativa. E aí foi tudo resolvido. Mas sempre nesses casos, eu procuro sempre ou o comandante da guarnição, quando é polícia militar, ou nesse caso específico, o delegado da autoridade policial que está acompanhando aquele cumprimento de mandado. Que bom, era para ser fictício, mas acabou sendo realidade. Que bom. É porque a gente, no dia a dia, já passou tantas situações diversas. Muito né? bom. Mas, enfim. Outra situação, doutor Diego. Uma blitz policial, abordagem de rotina. Seu cliente está no carro durante a abordagem. Ele tenta enviar uma mensagem rapidamente. O policial percebe, toma o celular da mão dele e imediatamente exige a senha. E justifica. Se não passar a senha, pode complicar a sua situação. Aqui a pressão é direta e imediata. O senhor chega minutos depois ao local. Ele está inseguro, sem saber se deveria ter entregue ou não a senha. Nesse cenário, qual é a sua orientação objetiva? O senhor sustenta o direito ao silêncio também em relação ao aparelho ou avalia o contexto antes de orientar o seu cliente? Veja, primeiro que é uma questão muito grave a violabilidade de um dispositivo eletrônico. Né? O policial que estiver fazendo isso, ele vai estar descumprindo um preceito constitucional, uma garantia, né, que a nossa Constituição prevê. Pois, infelizmente, doutor, eu já ouvi vários casos de blitz, onde o policial toma o celular da mão da pessoa. Infelizmente. De alguma forma, iria buscar registrar esse ato. Seja com uma conversa com o policial, fazendo uma gravação, um vídeo, de alguma forma eu queria registrar. Ou uma gravação do próprio cliente, né, daquela pessoa que está sendo ali o alvo, dizendo que o policial solicitou isso, né, e requisito que seja encaminhado todo mundo para a delegacia. Se ele não for, ao sair da blitz, eu iria imediatamente com o cliente para a delegacia registrar o ocorrido, né, e que seja adotada todas as medidas cabíveis em relação àquele policial. E nesse caso aí, eu acredito que eu faria dessa forma.
Mas nesse caso em específico, só agir dessa maneira com a presença do advogado, né, doutor? Porque sozinho É complicado, é complicado. Eu já vi vários casos desses também, né? Inclusive, teve até um amigo meu que já passou por isso, Eu também que conheço pessoas o policial, salvo engano, foi procurar se ele tinha algum grupo no WhatsApp de blitz, de comunicação de blitz e tal, enfim. Tem um caso também de pessoa conhecida minha que já passou por essa mesma situação. Pronto. E aí é um absurdo isso, né? Inclusive eu até conversei com ele e disse, você pode resistir a boletim de ocorrência. Ele não quis levar para frente porque ficou com um certo receio, né? Mas enfim, é um absurdo, mas eu agiria dessa forma. Eu, na condição de advogado, acompanhando o cliente, eu agiria dessa forma. Agora um terceiro cenário sobre exposição midiática, que falamos agora há pouco também. O empresário local, ele é alvo de investigação. Antes mesmo de qualquer denúncia, o nome dele já está circulando em grupos, blogs e redes sociais. Fotos, narrativas já foram construídas, o julgamento já está formado, o caos total. E a defesa ainda nem começou. Quando o senhor assume o caso, a reputação já está comprometida, os clientes se afastando, os contratos sendo cancelados. Nesse cenário, isso faz parte da transparência do sistema ou já representa um desvio? E mais ainda, na prática, existe reversão disso ou o trabalho da defesa passa a ser a contenção de danos? Veja, isso é muito relativo, Rochelle. Isso é muito relativo porque vai depender do grau, por exemplo, de um crime. De um grau, por exemplo, se for um crime sexual, é muito difícil você conseguir reverter de forma imediata uma situação dessa, certo? Diferente do caso que eu citei agora, que eu tive que elaborar uma nota porque estava chegando numa situação de uma eventual agressão física, um dano físico, né? A integridade física do meu cliente estava em perigo, mas diante do que você me narrou, né, diante desse fato, isso é muito relativo, porque vai depender muito de qual a acusação, qual a denúncia, né, se isso de fato teria como reverter de imediato, ou de fato a gente precisaria de algumas diligências da investigação, de uma conclusão do Ministério Público também ali, para depois uma manifestação, né? Isso seria de fato muito relativo. Se coubesse, né, a depender das circunstâncias, uma manifestação expressa, como eu fiz nesse caso concreto que eu acabei de falar, faria sem problema nenhum, claro, porque já estaria ocorrendo um dano ali ao meio constituinte, né? Mas se de fato é uma questão mais delicada, por exemplo, como eu narrei aqui de um crime sexual, é necessário mais cautela, né? É necessário que o advogado ele tenha de fato um receio de uma eventual piora da situação. Porque se você dá um passo errado, se você dá por exemplo, uma entrevista, até mesmo uma nota, né, de forma antecipada, você acaba tirando sua credibilidade, acaba tirando a credibilidade do investigado, né, e isso no futuro pode acabar desfavorecendo nenhuma defesa criminal. Um quarto cenário, dessa vez vamos falar sobre cadeia de custódia. Durante a análise dos autos, o senhor percebe algo sutil. Um pendrive foi apreendido na operação. No auto da apreensão consta um horário, no laudo pericial outro e no relatório policial um terceiro horário. Os registros não se conectam, não é um erro evidente, mas também é relevante. Nesse cenário, por si só, compromete a prova ou depende da forma como a defesa constrói isso? O senhor levanta essa inconsistência imediatamente ou trabalha isso de forma estratégica ao longo do processo? Eu trabalharia de forma estratégica ao longo do processo, né? Iria rolar os agentes responsáveis como testemunha, a autoridade policial como testemunha, e iria indagar sobre aquela diferença de horários, né? Uma tese defensiva, eu já estou abrindo o jogo aqui. Iria retratar isso, né? Trazer essa divergência de horários, né, e fazer com que eles explicassem aquilo ali. Certo. Muito provavelmente já iria ficar claro que houve uma quebra da cadeia de custódia. Inclusive, eu já tive um caso parecido com esse, não era um pendrive, mas era um celular de um cliente que foi apreendido. E eu sabia que
houve uma quebra da cadeia de custódia, houve a invasão do dispositivo eletrônico sem autorização judicial, antes que o juiz autorizasse, já tinha aquela invasão, nós tínhamos conhecimento. Tinha sido adulterado, né? E na audiência de instrução, eu perguntei à autoridade policial, né, a forma que foi condicionado aquele celular. E aí ele trouxe a informação que foi condicionado no armário dele. Só nesse armário dele, não. Às vezes estava no meu armário, às vezes estava na minha gaveta. Não tinha lacre, não tinha... Enfim, totalmente houve a quebra da cadeia de custódia e isso acabou, né, sendo uma prova que não foi utilizada, né, em desfavor do meu cliente. Então, é muito importante o advogado, principalmente em provas digitais, código hash, situações de metadados, de fotos, de vídeo. É importante que o advogado saiba, né, de fato, manusear isso. É uma coisa nova, né, para a advocacia. O próprio sistema de justiça ainda é uma coisa nova. Os tribunais superiores ainda estão equalizando os precedentes em relação à prova, à cadeia de prova, a cadeia de custódia da prova digital. Mas é importante que o advogado ele saiba o que de fato é a prova digital, né, e o caminho que se dá, né, até chegar a ser judicializada essa prova. O senhor está passando aqui informações muito importantes, viu? Importantes. Quarto cenário, um acesso parcial aos autos. Investigação em andamento, o senhor assume a defesa, solicita acesso aos autos e recebe apenas parte do material. A justificativa é o sigilo para não comprometer a investigação e a defesa precisa atuar, sem ver o todo. Nesse cenário, o senhor entende como medida legítima, como limitação relevante à defesa e mais, o senhor aguarda, contesta ou já começa a construir uma estratégia a si mesmo? Rapaz, eu vou ser bem sério com você, eu acho que você olhou meu WhatsApp hoje. Qualquer semelhança nesses casos é mera coincidência, viu, é muita doutor? coincidência. O que acontece? Eu solicitei habilitação em um processo em uma comarca lá do Sertão, uma operação, inclusive, e tive meu acesso negado. Hoje o servidor mandou para mim, por e-mail, pelo WhatsApp, na verdade, coincidência, né? a negativa do acesso justamente por isso, porque as investigações não foram concluídas e existem diligências em andamento. Porém, tem uma vírgula aí. O advogado, ele deve ter acesso a todas as diligências que já foram cumpridas. Por exemplo, nesse caso específico hoje, que houve a negativa para mim, existe um mandado de prisão contra o meu cliente. A decisão que decretou a prisão está nesse processo e o juiz acaba de negar o meu acesso a essa decisão. Que muda todo o rumo do processo. Claro, porque como eu vou requerer, por exemplo, eu vou impetrar um habeas corpus se eu não tenho o ato coator, se eu não tenho a decisão que decretou a prisão preventiva. Como que eu vou até pedir uma reconsideração dessa decisão ao próprio juiz de origem se eu não sei quais foram os fundamentos que decretou a prisão? Como é que eu vou ter acesso, né, aos elementos que decretou essa prisão se eu não tive acesso às diligências que já foram cumpridas, que foram utilizadas como fundamentos para decretar essa prisão? Deixou o senhor de mãos atadas, né? Então, assim, inclusive, existe a súmula vinculante 14 do STF que trata justamente desse ponto, né, do acesso à defesa. E aí, infelizmente, eu tive essa negativa agora à tarde. Isso foi às 13 horas que eu tive essa negativa. Terei que entrar com reclamação constitucional, buscar o STF, né, para, de fato, resguardar esse meu direito de acesso apenas às diligências e aos atos que já foram cumpridos. Como, por exemplo, a decisão que decretou a prisão preventiva, as diligências que já foram cumpridas, o advogado deve ter acesso. A parte, ela deve ter acesso. E o juiz, ele não pode negar esse acesso. Certo. Vamos para mais um cenário. Sobre decisão de risco. O processo avança. Surge uma única oportunidade de decisão. Um caminho juridicamente mais seguro, com menor risco, mais resultado limitado, e outro caminho mais ousado, com risco maior, mas uma possibilidade de um resultado mais favorável. Seu cliente confia apenas na sua decisão. E essa escolha não volta atrás. Nesse cenário, o senhor prioriza proteção ou assume o risco estratégico e o que pesa mais nessa decisão? Veja, eu ia falar, a resposta seria o seguinte: vai depender dessa construção com o constituinte, com o cliente.
Eu sempre falo, já tive diversas situações dessas, né, de ser um pouco mais conservador e de arriscar um pouco mais, tá? Mas eu deixei bem claro, a gente pode arriscar um pouco mais, pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. A sua liberdade vai estar em jogo. A gente pode ser mais conservador aqui e garantir isso. Uhum. O que é que você prefere? Como você já jogou para mim a resposta que só depende de mim, Só depende do senhor. eu vou ser bem sincero. A depender das circunstâncias, eu sou mais conservador. A depender das circunstâncias, eu sou bem mais conservador do que arriscar e colocar tudo a perder. Entende? Uhum. Então, assim, eu só iria, de fato, arriscar se eu soubesse que é um entendimento, por exemplo, consolidado dos tribunais superiores, e aí, se der errado, eu vou conseguir reverter isso lá em cima, ou eu tenho uma possibilidade grande de reverter isso na instância superior, aí tudo bem, aí eu consigo arriscar dessa forma. Mas, se não, eu sou mais conservador para não levar um prejuízo, né, e até um grau de responsabilidade também que eu tenho em relação a isso. Ao cliente. Isso. Agora vamos para o último cenário desse quadro. Imagine a seguinte situação, doutor. Uma pessoa desaparece e o caso ganha repercussão nacional. A família em desespero mobiliza a imprensa, a sociedade vai às ruas, há uma pressão intensa por resposta e um único suspeito que alega a inocência. Até que dias depois, esse suspeito procura o senhor como advogado e confessa em sigilo ser o autor do homicídio daquela pessoa que é considerada como desaparecida até então. Revela detalhes como o local exato onde ocultou o corpo da vítima. Diante disso, considerando o dever de confidencialidade e o sigilo profissional, o advogado deve manter segredo absoluto ou existe alguma hipótese jurídica que permita ou até justifique a quebra desse sigilo nesses casos? Olha, eu vou responder essa pergunta como se eu tivesse de fato atuando nesse caso. Que bom. Já que diante de tudo que foi narrado, né, ele confessou, ele falou isso e aquilo, eu iria buscar, né, entre aspas, amenizar a situação do acusado, do investigado. Como? Confissão. E se ele se recusasse? Aí a tese defensiva, para mim, não daria. Sendo bem honesto com você. A não ser que existisse e aí não fosse uma confissão total, tivesse uma confissão parcial, né, que nós pudéssemos trabalhar com um coautor, por exemplo, né, uma condição de partícipe, por exemplo, né, houve participação, mas a participação foi de menor potencial. Nós poderíamos trabalhar nisso, porque muitas vezes o acusado, o investigado, ele não tem essa noção, né? Às vezes, por exemplo, eu emprestei meu veículo, eu dei meu veículo, né, para a pessoa cometer tal crime. Guardou algum pacote em casa, né? Houve uma participação, mas uma participação de menor potencial, né? Então, talvez poderia ir nesse sentido, mas muito dificilmente eu, particularmente, iria ele confirmando que foi o autor, né, daquele crime, aquele homicídio, como o fato que você narrou, o exemplo que você disse, eu iria, de fato, defender diante de uma situação dessa, né? Já teve situações que eu já recusei, inclusive, porque eu sabia que, de fato, a pessoa foi autora do fato e, mesmo assim, na cabeça dela, queria construir uma tese, né, que só existe em filme, né? E a gente que trabalha com direito, trabalha na advocacia diariamente, sabe que não é assim que funciona, né? Se não fosse naquela situação de confissão de fato, né? Muitas vezes até a gente tentar enquadrar, sei lá, se tiver mais alguma pessoa, algum tipo de benefício como uma delação, por exemplo, né? A depender do crime também, claro, mas dificilmente eu ficaria, porque quem rege o processo deve ser o advogado, não é o cliente. Por mais que eu deva escutar muito o cliente, eu falei aqui que eu iria escutar o cliente no caso anterior, mas quem deve tomar a frente do caso é o advogado. E se o cliente não confia no advogado, ele deve procurar outro. É assim que eu penso. Até que ponto o senhor acredita que o advogado pode carregar essa verdade, no caso dessa confissão, sem se tornar de alguma forma parte do problema? Veja,
A situação vai muito de cada pessoa. Eu enxergo dessa forma. Porque, às vezes, por mais que o cliente ele tinha, o constituinte, aquela pessoa investigada ou presa, muitas vezes, ele cometeu o fato, o crime, mas ele fala a verdade para o advogado. Muito pelo contrário. Ele chora, ele diz que não foi, que estava em outro lugar, que não tinha motivo para fazer isso, entendeu? Então acaba que o advogado ele entra nesse contexto de defender aquilo que ele acredita, que é no seu cliente. Porque enquanto a sociedade toda esquece ou desacredita naquela pessoa, ou julga antecipadamente aquela pessoa, mas o advogado está ali acreditando no seu cliente, no seu constituinte. Então, muitas vezes, esse peso, né, que o advogado possa carregar é um peso que, para ele, na verdade, não pesa, porque ele está acreditando naquela versão que foi apresentada pelaquela pessoa que confiou a ele, né, a sua vida, né, a sua liberdade, muitas vezes. Que bom. Falar em cenários, é nesse momento que eu quero pedir licença ao senhor para fazer uma referência de uma frase que chamou minha atenção essa semana. É uma frase sua. Certo. Eu vi numa publicação da sua esposa nas redes sociais, onde ela participava de uma corrida, e aí, durante um determinado momento, ela relata que estava cansada e que o senhor chegou para ela e falou assim, continue correndo de forma mais leve, mas não pare de correr. Isso para mim, foi fantástico, essa frase, assim, porque definiu muito o perfil de pessoa que o senhor é e como profissional. Assim, saber que isso a gente também leva para a nossa vida, porque, assim, muitas vezes a gente tenta realmente, às vezes tem vontade de desistir de algumas situações, e aí o senhor motiva com essa frase. Continue correndo, mesmo que seja de forma leve, recalcule sua rota, mas não deixe de correr. Perfeito. Isso é uma coisa que, de fato, eu levo para a vida, né? Por mais que, às vezes, a gente pensa, né, que deve parar, seja algum projeto, seja no dia a dia, a gente acha que não está no caminho certo. Isso. A gente acha que não vai conseguir, né, alguma coisa. Por exemplo, quantas e quantas vezes eu já ouvi de estudantes, né, de pessoas, na verdade, bacharéis de direito, eu já fiz 6, 8 vezes o exame da ordem, eu não consigo. Eu disse, olha, alguma coisa está lhe impedindo. Alguma coisa está lhe impedindo. Eu não sei o que é, talvez nem você saiba o que é. Eu só digo a você uma coisa, não pare. Porque quando você para, você está perdendo para você mesmo. Então, eu acredito que... E tudo é muito psicológico. Pronto, essa corrida da paixão, eu particularmente, eu nunca tinha feito corrido 21 quilômetros. Eu comecei a correr, para você ter ideia, no meio de janeiro desse ano. Eu comecei a treinar, inclusive para a corrida da OAB Caruaru, que foi 5 quilômetros apenas que eu fiz o percurso. E aí, gostei, né? É um esporte muito bom, é saúde e tal. Esse desafio. Eu disse, eu vou fazer essa corrida de 21. Claro, fiz alguns treinos de 10, de 12 e lancei esse desafio para mim mesmo. E eu não vou parar. Não vou parar, eu só vou parar lá. E, de fato, eu só parei lá. Comecei a correr aqui em Caruaru e parei lá. Fiz o percurso correndo. Mas aí, o que foi mais forte que eu? Minha mentalidade. Porque no momento que as pernas doíam, o corpo todo doía, as costas doía, eu dizia, isso é passageiro, isso vai passar. E, de fato, doía, passava. Doía, passava. Então, foi tudo uma questão psicológica. Então, a nossa vida, tudo está voltado para a nossa mentalidade. A gente estava falando sobre isso nos bastidores. Se você conseguir colocar uma meta, seja para advocacia, seja sua vida pessoal, sua vida financeira, sua vida amorosa, família, etc. Um bem que você quer adquirir, você conseguir mentalizar aquilo como perto, vai chegar. Aí eu estou muito próximo, sei lá, de uma viagem para a Europa. Assim, agora, se você mentalizar, eu estou muito distante de uma viagem para a Europa, você não vai conseguir. Esqueça. Você não vai conseguir. Esqueça esse sonho, essa sua vontade.
Então, assim, esse exemplo da corrida, eu trabalhei muito minha mentalidade. Eu vou conseguir chegar lá e eu não vou parar de correr. E o senhor foi além, né? O senhor ainda motivou sua esposa a E pensar da aí, mesma forma. exatamente, eu disse a ela, olha, não pare de correr, diminua a velocidade, mas não pare. E justamente isso que você trouxe, eu levo isso para a vida também. Que por mais nós temos nossos objetivos, né, em diversas áreas. Eu tenho meu objetivo, né, em todos os setores que eu estou. Não vou jamais ultrapassar os limites da ética, ultrapassar ou passar por cima de ninguém, mas eu irei no meu ritmo. Às vezes irei avançar um pouco mais, às vezes irei diminuir, mas não irei parar. Porque Perfeito. minha finalidade é chegar em determinado lugar. Então, independentemente do ritmo que for, eu sei que eu vou chegar. Que bom, doutor. Nesse clima de motivação, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os estudantes que olham para o seu perfil e desejam atuar no criminal, mas ficam com medo porque não sabem por onde começar. Qual a competência, além do saber jurídico, é indispensável para sobreviver nessa área? Rochelle, essa pergunta é muito boa porque... E eu já respondi ela aqui logo no início. Foi. Mas aí eu queria que o senhor direcionasse assim... Mas eu vou falar de novo. Para os estudantes porque mesmo. Antes de você ser advogada, sobretudo advogado criminalista, você tem que ser humano. Você tem que saber entender a dor do outro. Você tem que se colocar no lugar de forma técnica, no lugar da pessoa. Saber entender que aquele lugar ali não é para você, claro, né? Mas você entender a dor daquela pessoa, entender a dor daquela família. Eu acho que quando você se coloca nesse lugar de ser humano, aí sim você vai ter a condição de ser um excelente advogado criminalista ou um excelente advogado de qualquer área que seja. Previdenciário também é uma área que envolve muita questão de humano, porque tem pessoas carentes, tem pessoas deficientes, mulheres grávidas, pessoas idosas com vários tipos de enfermidades. Uhum. Então, o próprio advogado previdenciarista também tem que ter muito disso, né? De ter esse tato com o ser humano, de ter esse cuidado. Saber estar lidando com vidas, né? Com vidas, com pessoas que são carentes, pessoas que muitas vezes não sabem nem ler, né? Uhum. Então, mas eu falo pela advocacia criminal, né, que é a área que eu atuo. Sobretudo, o advogado, ele tem que ser humano. Se você não for humano, se você não tiver esse cuidado, esse cuidado minucioso que é lidar com o ser humano, né? Você não vai conseguir desempenhar uma atividade séria, uma atividade de sucesso. Porque, de fato, são vários fatores. Se você perguntar, e o que é um advogado de sucesso? Você se considera um advogado de sucesso? Eu vou dizer que sim. Mas o que é sucesso para uns, às vezes Pois não é para outros. Né? Mas eu falo isso comparado a mim. Ao meu eu, lá do início. Né? Quando eu penso e eu pergunto ao meu eu, lá atrás, e faço essa comparação, hoje eu me considero um advogado de sucesso. Eu não falo também pelo lado do que eu construí, né, de questões materiais, mas mais ainda pelo que desenvolvi da forma ética, da forma profissional, da forma de ser humano mesmo, entende? Então, comparado ao meu eu do passado, eu me considero um advogado de muito, mas muito sucesso. E eu acho que a comparação das pessoas deve ser sempre assim. Claro, você sempre vai ter alguém em referência. E isso é natural. Isso é natural. Ter como base, né? Ter como base que aquele advogado é um advogado sério, né? Um profissional exemplar. Isso é importante, é interessante. Mas você nunca, pelo menos eu tenho isso comigo, de estar se comparando com outra pessoa, porque a realidade de um não é a realidade do outro. Exatamente. Né? Às vezes, por exemplo, uma advogada, e aí eu falo isso porque a mulher, de fato, ela tem um peso maior, por exemplo, de ser mãe, né? De ter essa questão de dificuldade, toda essa dificuldade que é natural da vida de uma mulher. Hoje em dia, só pelo fato de ser mulher. Sim, mas e aí eu falo isso, mas porque mãe tem esse plus, né? É verdade. De ter de carregar por 9 meses na barriga, ter o pós, etc. E é mãe
para a vida toda, né? Pai também tem suas responsabilidades, mas a mãe é diferente. A gente sabe que é isso. Falo isso para meus filhos, eu digo, você pode ter 100 anos, vai ser sempre filha, o pai tem suas mãe. responsabilidades, eu sou um pai muito presente, mas a mãe é mãe. A mãe é mãe, entendeu? A gente sabe que é mais... Que o colo é diferente. E o peso de ser mãe é maior, entendeu? Então, assim, tem que se ter muito cuidado quando vai se fazer esse tipo de comparação, né? Eu sempre comparo a eu mesmo. Eu não vou me comparar a outra pessoa, né? Por desejo, eu tenho muitos amigos que hoje estão muito bem na advocacia, né? Tenho história também, né? Muito bacana, mas jamais eu chego e me comparo a esse meu colega, porque a realidade dele foi uma, a minha é outra, a de você é outra, a da minha esposa, por mais que conviva comigo, também já é outra. Entendeu? Mas eu acredito que quando se trabalha com honestidade, com ética, quando você tem um foco, você tem uma meta, você quer chegar lá, você vai chegar. E em relação à advocacia hoje, muita gente fala, Rochelle, a advocacia está muito difícil hoje. Não, a advocacia não está difícil, a advocacia é difícil. Sempre foi difícil. Você fala com um advogado mais antigo, com mais experiência, de 20, 30 anos, sempre foi difícil a advocacia. Hoje, nós temos em Pernambuco mais de 70 mil advogados inscritos. Ativos, mais de 40 mil. Mas qual o diferencial hoje? Hoje nós temos o trabalho em rede social, que ajuda muito. Você pode trabalhar em qualquer estado do Brasil. Isso graças à tecnologia, né? A rede social aproxima muito as pessoas. Traz um alcance bem Traz maior, um alcance né? maior. Então, muitos advogados que trabalham em rede social conseguem chegar no público determinado, conseguem, de fato, fazer um chamamento dos seus clientes por meio de rede social, né? E isso é muito importante porque antes não tinha. Claro, existe um código de ética e disciplina da OAB que disciplina o que pode e o que não pode, né? Provimentos também do Conselho Federal que disciplina isso. Mas hoje, por exemplo, antigamente na minha área criminal, nós tínhamos um advogado criminalista que era só o advogado que fazia júri, né? Hoje nós temos, dentro da área criminal, tem advogados que trabalham só na execução penal, tem advogados que trabalham apenas com lei de drogas, é especialista em lei de drogas, tem advogados que trabalham somente com júri, tem advogada que trabalha apenas com Lei Maria da Penha, acompanhando vítima Lei Maria da Penha, tem advogados que trabalham com penal tributário, que é entre aspas, um ramo novo. Tem advogados que trabalham apenas com crimes cibernéticos. Quantos advogados de Caruaru você conhece que é especialista em crime cibernético? Eu acho que eu, conhecendo mesmo, uma. Pronto. Uma só. Em Caruaru. Eu só conheço também, acho que é a mesma pessoa. Então, assim, hoje em dia, existe várias subnichos de atuação. Entendeu? Então, é importante que o jovem advogado entenda que há espaço, o sol nasce para todos, né? Trabalhar com ética, com determinação, vai chegar, né? A advocacia é aquele negócio que o presidente Ranieri falou. Você só vai ter da advocacia o que você oferecer a ela. Então, o seu retorno vai depender muito do que você vai oferecer à própria advocacia. Você oferecer tempo, dedicação, né, ética, tudo isso que eu já falei aqui, você vai ter um retorno satisfatório. A advocacia devolve, né? Devolve. Não é rápido. Mas nem tudo é rápido. Nem tudo é rápido. E tudo que for muito rápido, né, hoje a gente vê alguns anúncios na internet, seja um advogado milionário em um ano. Instantâneo. Isso não existe. Nem em profissão nenhuma. Entendeu? Isso não vai ser assim. Muitos advogados começam a advogar e desistem da profissão por conta disso. Porque acha que é muito fácil. Não, né? Não é. Entendeu? Então, é uma construção. É uma construção da sua imagem, do seu nome. Eu ainda acredito muito no boca a boca. Isso faz muita diferença. Eu também acredito. Quando você indica, por exemplo, isso são em todas as áreas. Quando você indica, sei lá, um médico para alguém, porque você conhece o trabalho do médico, né? E a advocacia é da mesma forma. Então, eu gosto muito quando chega um cliente no meu escritório que foi uma indicação. Porque a pessoa que indicou já conhece meu trabalho. E transmite confiança, né? Com certeza. Então, isso é muito importante também. E isso você só adquire através do tempo.
Não tem mistério. Tempo, com trabalho, fazendo tudo aquilo que eu disse aqui, o advogado consegue chegar no seu objetivo. Que bom. Vamos encerrar por hoje, doutor Diego. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que quem nos acompanha terá uma visão muito mais ampla, muito mais clara da advocacia criminal. Foi um prazer recebê-lo aqui hoje. As portas do podcast Café estarão abertas sempre ao senhor. Obrigado, Rochelle. Foi um prazer, né, participar. Estarei disponível em outras oportunidades, certo? Só prazer é todo nosso. Mandar mensagem, ligar, que eu estarei aqui presente e espero ter contribuído muito, né, com algumas informações e trazido um pouco da realidade, né, da prática da advocacia, da realidade do que é o sistema de justiça para a advocacia, ao olhar e perspectiva do advogado. E eu tenho certeza que eu sempre falo com os estudantes, sempre que há visita de estudantes lá na OAB, eu pergunto quem tem interesse em advogar. E poucos, na verdade, levantam a mão. E aí eu sempre falo, quando eu era estudante de Direito e eu sou egresso aqui da ACES, o primeiro período eu queria ser juiz. Na metade da faculdade, eu queria ser promotor. E no 10º período, eu só queria passar no exame da ordem. Sempre é assim, né? Mas assim, a advocacia, eu vou dizer a você, dentro do sistema de justiça, eu não me vejo, eu não queria estar fazendo outra coisa a não ser advogar, né? Respeito, cada um tem seu perfil, né? Tenho amigos do Ministério Público, tenho amigos da magistratura, mas eu não me vejo porque eu sou feliz na advocacia, né? E, enfim, acredito que muitos estudantes também, bacharéis, ao se encontrar na advocacia, também terão essa mesma felicidade que eu tenho. O senhor hoje vive Vivo exclusivamente a advocacia, sou o primeiro advogado da família. É muito importante falar isso, porque aí o jovem vai perceber que ele também pode. Sim, claro. E você vê hoje na nossa diretoria, todos os advogados da diretoria da UAB Caruaru, com exceção de Poliane, que o pai dela é advogado lá em Bezerros, mas todos os demais são os primeiros advogados da família. Né? Não tem ninguém, não teve escritório. Também seria a primeira da minha. Pois é, se Deus quiser. Não tem escritório para dar esse pontapé inicial, né? Começaram do zero, assim como eu. E eu não tenho vergonha de dizer, Rochelle, no meu primeiro escritório, meu primeiro espaço, né, com minha sócia, que é minha esposa, era uma salinha como essa aqui, pequena, muito pequena. E nós dividíamos, né? E sequer tinha um banheiro. Para ir no banheiro, eu tinha que ir na casa da minha sogra, que era no primeiro andar. Então, assim, foi uma coisa muito do zero mesmo, entendeu? E eu tenho muito orgulho disso. Por isso que quando você me pergunta sobre advogado de sucesso, aí eu falo que sim, né? Porque através de todo o trabalho ao longo dos anos, que é um trabalho árduo, é um trabalho que não é fácil, vem as conquistas, seja materiais, seja em todos os aspectos, né? E a gente, quando olha para o passado, aí vê que tudo valeu a pena, né? E meu objetivo também é passar essa mensagem, né? Passar essa mensagem também para o jovem advogado. Hoje, no meu escritório, tem um jovem advogado que foi contratado pelo escritório, e eu sempre passo a ele a realidade da advocacia no dia a dia, né? As agruras. É muito difícil advogar, não é fácil. São vários leões, não é apenas um leão para matar por dia, são vários leões. Mas isso muitas vezes impulsiona você a fazer o melhor, a buscar o melhor, com todas as dificuldades, né? Porque se fosse fácil também não teria graça. Né? Não teria dificuldade. Mas, enfim, é isso, né? Isso é a minha perspectiva da advocacia criminal, da advocacia também no geral, porque as dores da advocacia, elas são comuns na maioria das áreas, sendo bem honesto com você. E eu acredito que, mais uma vez, que quando o advogado ou advogada, né, ou estudante de direito ainda, que queira, de fato, advogar e tomar isso para a sua vida, vai ter sucesso, vai construir uma carreira consolidada e vai, de fato, né, contribuir para a sociedade, contribuir para o sistema de justiça. Muito importante receber do senhor todos esses relatos, assim, porque o senhor realmente mostra que é possível começar, como o senhor mesmo falou, de uma estrutura
básica, simples, e chegar ao sucesso que o senhor tem hoje. Parabéns pelo seu sucesso, doutor. Obrigado, Muito Rochelle. obrigada. Mais uma vez, foi uma satisfação. Estarei disponível sempre que for convocado. Obrigada. Obrigado. Quero agradecer também a Rafael Torres pela manutenção aqui do estúdio, pelo acolhimento de sempre nos receber com tanto carinho aqui no podcast. Quero agradecer à instituição ACES UNITA, na pessoa do reitor Paulo Muniz e do vice-reitor da Cicintra. Muito obrigada por todo o apoio.